Eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje faremos aqui a distinção entre a locução afim e a palavra afim. Eu falo locução porque quando uma expressão é formada por mais de uma palavra, a gente chama locução. Então aqui na palavra afim, eu tenho o a separado e a palavra fim ao lado, separado também. Então o uso dessas duas palavras forma uma locução. Aqui na palavra afim junto, nós temos uma única palavra. Portanto, é muito importante que a gente comece falando e afirmando, que essas duas formas aqui, o afim, que a gente vai chamar assim, afim separado, na verdade é uma locução para que todo mundo possa entender, e o afim junto. E por que nós vamos usar isso? Porque são duas palavras que causam muitos problemas na hora da escrita. Então, essas duas formas, elas são utilizadas na língua portuguesa. São duas expressões, palavras, que são usadas frequentemente na língua portuguesa. É importante, para a gente compreender o funcionamento disso, que a gente saiba que cada uma dessas palavras, essas palavras pertencem a uma classe gramatical diferente. Portanto, o uso de cada uma delas vai depender da função que a classe a que cada uma pertence desempenha dentro de uma frase. Então, conhecer a função da palavra é importante para a gente compreender o funcionamento. Se a gente vai usar a locução ou se a gente vai usar a palavra. Então, vejam, quando eu falo de locução, são duas ou mais palavras juntas que vão formar um sentido, E a outra é a palavra afim, Ela é uma palavra, nem adianta a gente dizer que é afim junto, Porque o afim é uma palavra. O afim, quando aparece o a separado da palavra fim, na verdade, a locução. Por isso que é importante a gente entender a funcionalidade de cada uma, tomando como base a classe a que cada uma pertence. Afim de, essa expressão afim, essa locução, ela pode vir com uma preposição lá no final, afim de. Ela é locução prepositiva. Ela tem valor de preposição. Normalmente, ela vem assim, sempre com o de. Porque se ela vier, por exemplo, com o que, aí ela já não é uma locução prepositiva. Ela passa a ser uma locução conjuntiva, ou seja, valor de conjunção. Então, isso aqui são as classes a que pertence a expressão afim. Isso vai depender ou da preposição ou da conjunção. Então, quando ela vem com a conjunção no final, é uma locução conjuntiva. Quando ela vier com a preposição, ela é uma locução prepositiva, com valor de preposição. Sempre é usado dessa forma. A locução, ela sempre é usada assim, o a separado da palavra fim. Aí é a função que a locução prepositiva ou conjuntiva vai exercer. O afim,
o afim quando vem junto, quando você só pode usar esse afim junto se for adjetivo, ou, em alguns casos, quando for substantivo, né? Você não pode usar ele separado se a função não for de adjetivo ou de substantivo. Por isso que eu falo que é importante você saber a que classe cada uma dessas expressões está inserida, né? Qual é a classe a que ela pertence, né? Porque essa classe, seja ela substantivo, preposição ou conjunção, é que vai definir a função. Então, eu sei a função de uma palavra quando eu sei a que classe essa palavra pertence. Vamos estudar cada uma delas separadamente. Vamos começar pela expressão afim, que é a locução. Isso aqui é a locução, é uma locução, que pode ser, como nós já vimos, se eu colocar o de, a fim de, locução prepositiva. Se eu colocar a fim de que, aí locução conjuntiva. Mas, em qualquer caso, elas são conjunções. As funções de uma preposição ou de uma conjunção são muito parecidas, né? Porque elas têm a função básica de fazer a ligação entre palavras ou entre orações, né? No caso da preposição, normalmente a função dela é ligar palavras. No caso da conjunção, é ligar orações. Mas tem essa função de ligação, né? São conectivos, né? Servem para unir, para ligar uma palavra ou uma oração à outra. Na forma de locução prepositiva, nós já vimos, né? Ela deve sempre vir com a preposição de, a fim de. Isso aqui é a locução prepositiva. E na forma de locução conjuntiva, a fim de que. Isso aqui é a locução conjuntiva, ou seja, funciona como se fosse uma conjunção. O que elas podem indicar, né? Pela função, o que elas vão indicar? Qual é o sentido, né? Elas podem, no primeiro sentido, indicar um propósito, indicar um objetivo e indicar uma finalidade. Então, sendo ou locução prepositiva ou locução conjuntiva, elas podem ter esse sentido, né? Elas podem indicar um propósito, um objetivo e uma finalidade. Vejamos o exemplo. Estou escrevendo esta carta a fim de mostrar-lhe toda a minha admiração. Isso é o propósito, né? Estou escrevendo esta carta com o propósito de mostrar-lhe toda a minha admiração. Veja que o sentido do a fim de é o sentido de propósito, né? Então, escreve-se separado. Aqui ela é uma locução prepositiva. Outro exemplo. Tenho que trabalhar muito a fim de que consiga ganhar um dinheiro extra. Vejam que aqui é a finalidade. O sentido aqui é a finalidade. Tenho que trabalhar muito com a finalidade de conseguir ganhar um dinheiro extra. Então, o sentido de finalidade. Então, aqui é a conjunção, né? A locução conjuntiva. Vejam aqui a presença do que. Então, isso aqui forma a locução conjuntiva. O segundo sentido é o sentido de interesse, né? Interesse. Por exemplo, quando estou a fim de ficar em casa lendo, eu me desligo de tudo. Vejam que aqui nós temos a locução prepositiva, que está no sentido de interesse, né? Quando eu estou com interesse de ficar em casa lendo, eu me desligo de tudo. Então, esse afim tem esse sentido, indica esse sentido. O outro, ele vem com a preposição subentendida, né?
você vai usar o afim sem a preposição, ela mesmo não aparecendo, é como se ela tivesse na frase, né? Só que de uma forma subentendida. Por exemplo, você quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Aí a pessoa responde: eu não estou afim. Eu não estou afim. Não estou afim. Não estou afim de falar alguma coisa. Então isso aqui, né, falar alguma coisa ficou subentendido, né? Então nesse sentido você vai usar o afim sem a preposição, porque a preposição vai ficar subentendida. Você quer falar alguma coisa? Não estou afim. Quer dizer, não estou afim de falar alguma coisa. Então o afim aqui subentende-se que depois dele vai ter uma preposição, porque ele faz referência a falar alguma coisa. Então fica a preposição, que é o de, né, subentendido. O que eu quero colocar é que nesses casos você vai usar esse afim que a gente usa dizendo assim, afim separado, né? Na verdade, a locução você vai usar dessa forma. Bom, agora nós vamos ver o outro afim, que é o afim adjetivo, é o afim que também pode vir como substantivo. Aí é outra história. Quando o afim é separado, ele é locução prepositiva ou locução conjuntiva, ou seja, ou exerce a mesma função da preposição, ou exerce a mesma função da conjunção. Já o afim, não. Aí o afim é um adjetivo. Adjetivo serve para quê? Para acompanhar substantivo ou para se referir ao substantivo. E substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então, são duas funções diferentes. Uma qualifica e outra dá nome, que é a função de adjetivo, qualificar o substantivo. Função de substantivo é dar nome aos seres. Sendo adjetivo ou substantivo, a palavra pode se flexionar. Por exemplo, a palavra afim, ela tem um plural, que é afins. Então, você pode usar afins. Ou, na outra situação que nós colocamos, isso não é possível. Isso o afim lá é invariável. Já como substantivo ou como adjetivo, ele passa a ser uma palavra que pode ser flexionada no plural. Afim, afins. Então existe a palavra afim e existe a palavra afins. É o mesmo sentido. É o mesmo sentido. E nesse caso também pode ser adjetivo ou substantivo. Vai significar o quê? Ela vai significar semelhança, afinidade. Nesse caso, ela é o adjetivo. E pode significar também pessoas ligadas por afinidades. E aí pode ser um substantivo. Quando eu digo assim, ele é um parente afim. Então, vejam que esse afim é um parente por afinidade, né? É um parente por afinidade. Vejam que a palavra afim aqui é adjetivo porque ela se refere ao substantivo parente. Então, função de adjetivo junto. Simples assim. No Natal, convidarei apenas os meus parentes e afins. Aí, aqui já veio a palavra afins como substantivo. Mas é a mesma coisa, né? Sempre junto. Sempre junto. Os partidários e afins estarão presentes. A mesma situação. Aqui, como se fosse um substantivo, mas não importa, né? Se é adjetivo ou substantivo, o que vai mudar é só a função. A palavra vai ser a mesma, escrita da mesma forma, sempre junto, né? O afim junto. Os nossos interesses são afins. Olha, aqui afim já é adjetivo, porque se refere a interesses. Então aqui é uma referência a interesse. Afins.
é um adjetivo. Ou seja, você pode ter essa palavra sendo um adjetivo ou sendo um substantivo. Mas isso não importa, porque a palavra ela vai ser escrita da mesma forma. A palavra tem a mesma grafia, né? Vem sempre junto. Só vem junto se for adjetivo ou substantivo. Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas em relação a esse assunto. Até o próximo